Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à disciplina de Química Inorgânica. Na aula de hoje nós iremos discutir sobre os recursos hídricos. Bom, a água, como todos nós sabemos, é um bem precioso para a sobrevivência dos organismos e sua conservação ela depende do equilíbrio de alguns fatores ambientais, que é o que nós iremos discutir na aula de hoje. Bom, então, primeiro, o que é a água potável, né? A água potável ela é uma água que ela é utilizada pode ser utilizada para o banho, preparo de alimentos, divertimento, limpeza de moradias, hospitais, máquinas, etc. Enquanto que a água não potável ela pode ser utilizada na irrigação, descarga de bacias sanitárias, refrigeração de ar condicionado, limpeza de pisos, transportes e etc. A água potável é aquela que pode ser ingerida sem trazer consequências à saúde dos seres. Bom, a água apresenta algumas propriedades, né? Águas naturais, substâncias dissolvidas ou em suspensão, podem ser essenciais para o organismo vivo, como sais minerais. A composição da água vai depender dos fatores ambientais, como composição das rochas, clima, presença de plantas e animais, principalmente da presença humana, que pode mudar completamente, alterar completamente as características físicas e químicas da água. A qualidade das águas se avalia por análise química e física, e claro, utilizando métodos de análise dos laboratórios de química. Bom, caracterização, como caracterizar da água, né? Podemos caracterizar quanto ao seu uso, quanto ao risco à vida aquática, ou seja, os seres que habitam aquele ecossistema, estabelecer a forma de tratamento ou eficiência de tratamento. Uma vez analisada e classificada a água, é possível realizar o tratamento adequado de modo a torná-la potável. Bom, quais são as características, né, como caracterizar a água? Né? Então, nós vimos que nós podemos determinar parâmetros físicos, parâmetros químicos e parâmetros biológicos. A junção desses parâmetros é que caracteriza se uma água ela é potável ou não, ela é boa para o uso, para dessedentação ou não. São esses parâmetros em conjunto que irá determinar se essa água ela se enquadra dentro do padrão de qualidade para ser consumida pelos seres. Bom, características físicas. Quais as características físicas da água que é comumente analisada? Primeiro, a cor, ou seja, a cor é determinada pela quantidade de substâncias dissolvidas ou em solução. A turbidez, que caracteriza por materiais em suspensão, por exemplo, como argila e outras substâncias. Sabor e odor, ou seja, isso tendo como origem compostos químicos, matéria orgânica ou decomposição ou mesmo algas. E a temperatura. Então, esses parâmetros eles são importantes, principalmente com relação ao aspecto visual, né? No caso a cor, a turbidez. O sabor é mais uma característica organoléptica e a temperatura é muito importante, porque a temperatura muito alta da água, ou seja, acima de 25 graus, né, 40 graus, 50 graus, ela altera a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Né? Bom, e caracterizações químicas, os nutrientes, por exemplo, nitrogênio, fósforo e enxofre, que traz consequências para os corpos d'água na eutrofização, que nós vemos um pouco lá na frente. Ele serve como nutrientes para plantas aquáticas e algas, micronutrientes, metais e metais traços, compostos orgânicos sintéticos, conteúdo radioativo, que também é um parâmetro a ser analisado para que a água se enquadre dentro das portarias estabelecidas, solventes, seja ela orgânicos ou inorgânicos, oxigênio dissolvido, gases dissolvidos. Bom, o nitrogênio ela pode ser de origem antropogênica, advindo de águas residuárias e fertilizantes, ou seja, fertilizantes utilizados em plantações em excesso. Uma vez chove, esse nutriente ela é carreado juntamente com a água e se deposita nas represas, lagos e rios. Ele pode ter origem natural, no caso, advindo da decomposição da matéria orgânica, tanto animal como vegetal, ou excretas de animais, inclusive águas residuárias, né, que nós lançamos aí nos corpos d'água. O nitrogênio orgânico,
sólidos, dissolvidos e particulados, pode vir a advir da proteína animal e vegetal, além de aminoácidos e ureia, que é excretado, no caso, pela urina e fezes dos animais. Bom, o nitrogênio amoniacal, na forma orgânica, ele advém principalmente da decomposição do nitrogênio orgânico, no caso aí, amônio ionizado, NH4 a um pH menor do que 7, ou seja, um ambiente ácido, ou amônia livre, que ela é produzida a um pH alcalino, ou seja, um pH básico, um pH maior do que 7. E essa amônia livre ela é muito tóxica, em concentrações muito baixas, ela leva à morte de muitos animais. Então, o nitrogênio, além de ser um nutriente para plantas aquáticas e algas, no caso, quando o nitrogênio está em excesso, principalmente nas chuvas, onde há próximo a essa represa, ou rio, ou córrego, áreas agrícolas, onde ocorreu a fertilização do solo, em excesso de nutriente, quando ocorrem as chuvas, esse nitrogênio ele é carreado juntamente com matéria orgânica, uma vez lançado no corpo receptor, então passa por esse processo, dependendo do pH, pode causar toxicidade na água, além de proliferação de algas e cianobactérias. O fósforo também pode ser de origem natural, decomposição da matéria orgânica animal e vegetal, ou de fezes de animais, ou de origem antropogênica, no caso aí de águas residuárias, fertilizantes, indústria de limpeza e detergentes. Os efeitos, nutriente limitante, para algumas plantas e algas, por exemplo, 1 grama de água equivale a 0,13 de fósforo, 1 grama de fósforo, 77 gramas de água, e provoca a eutrofização juntamente com o nitrogênio e o potássio. Oxigênio dissolvido é um parâmetro químico muito importante. Por quê? A quantidade de oxigênio dissolvido é um fator limitante para a presença de espécies naquela biota. Ou seja, uma concentração de oxigênio entre 4 e 5 provoca miligramas por litro. Isso já provoca a morte de peixes, aqueles peixes que são mais exigentes. Com aproximadamente 2 miligramas por litro, a morte de todos os peixes é certa, uma vez que a concentração de oxigênio é muito baixa. E a condição de 0 miligrama por litro já é uma situação de anaerobiose, ou seja, cheiro de ovo podre. Isso em virtude da decomposição da matéria orgânica em ambiente anaeróbico, ou seja, na ausência completa de oxigênio. Bom, aqui eu tenho um gráfico que mostra a correlação entre o oxigênio dissolvido e a concentração de matéria orgânica nesse corpo receptor. Observa-se que inicialmente eu tenho uma concentração de oxigênio dissolvido alta, enquanto que a matéria orgânica é baixa. À medida que se eleva a concentração de matéria orgânica no corpo receptor, essa matéria orgânica ela começa a ser decomposta, e para que ocorra a decomposição por bactérias é necessária a utilização de oxigênio. Daí se percebe a redução drástica da concentração de oxigênio no corpo receptor, onde a matéria orgânica continua aumentando e a quantidade de oxigênio diminui. Isso por quê? Porque, como nós falamos, para decompor a matéria orgânica presente na água poluída, principalmente a água residuária, é necessário o consumo de oxigênio. Então, como ocorre a redução e o consumo de oxigênio, a concentração diminui, até níveis muito baixos. Isso é uma característica de todos os corpos onde há presença de matéria orgânica em excesso. A quantidade de oxigênio ela é reduzida drasticamente. Isso provoca a morte praticamente de todas as espécies que ali existem. Bom, como então se faz no laboratório a determinação do oxigênio dissolvido? O oxigênio dissolvido utiliza-se então um agente oxidante, mais importante em águas, no caso, e o oxigênio molecular dissolvido. Aqui eu tenho a reação em meio ácido, da hidrólise, vamos dizer assim, da água em meio ácido. Observa-se que o oxigênio em meio ácido ele sofre redução e obtém-se a água. Em um meio alcalino ocorre a redução e provoca e produz, no caso, o OH, que
caracteriza o meio alcalino. A solubilidade máxima do oxigênio aí, então dissolvido na água é de 8,7 mg por litro. Então, para a sobrevivência aí dos peixes, tem que ter no mínimo 5 mg por litro. Abaixo disso já há algumas espécies já começam a sucumbir, principalmente aquelas mais exigentes, e consequentemente a poluição térmica, no caso, influi na concentração de oxigênio dissolvido, como eu falei, naquele parâmetro físico, a temperatura, quando é lançado nos corpos receptores. Água residuária ou água de caldeira, por exemplo, na temperatura está muito alta, como ocorre o aumento da temperatura, consequentemente há uma redução também da concentração de oxigênio dissolvido. Bom, então, para nós colocarmos em prática isso aí, imaginemos que nós fizemos uma análise aí no laboratório e, no caso aí, foi coletada uma amostra de 250 ml de água, né? Essa água vai ser analisada e, após o tratamento, titulou-se a amostra com solução de tiosulfato de sódio, gastando-se, então, 12,7 ml nessa titulação. Então ele pergunta, então, qual será a concentração do oxigênio dissolvido expressa, no caso, aí, em gramas por litro. Inicialmente, vamos calcular, determinar quanto de tiosulfato, quanto número de mols de tiosulfato foi gasto nessa titulação. Então, nós podemos fazer tudo por regra de 3 ou aplicando a fórmula. Aqui nós mostramos utilizando a regrinha de 3. Então, se gastou-se aí na titulação, né, gastou-se aí 12,7 ml, convertendo isso para litro, equivale a 0,0127 litros. A concentração do tiosulfato utilizado é 0,0962 mol por litro, ou seja, em 1 litro eu tenho essa quantidade de mols. Então, fazendo aí a multiplicação e isolando o X, eu obtenho então que a quantidade de mols utilizada na titulação, que gastou-se um volume de 12,7 ml, equivale a 1,22 vezes 10 a 4 mol de tiosulfato. Esse é o número de mols utilizado durante a titulação. Bom, a equivalência então entre tiosulfato e oxigênio, para cada 4 mol de tiosulfato é consumido então 1 mol de oxigênio. Isso equivale a dizer, na titulação foi consumida 1,22 vezes 10 a 4 mol, então a quantidade de mol de oxigênio equivalente para neutralizar, para reagir com essa quantidade, equivale a 0,305 vezes 10 a menos 4 mol de oxigênio. Agora, calculando a quantidade de oxigênio em mol por litro, nós sabemos que ao atingir o Erlenmeyer, o tiosulfato reagiu com oxigênio dissolvido nessa amostra e consumiu 0,305 vezes 10 a 4 mol de oxigênio, o que equivale, ou seja, estava presente em 250 ml, que foi a amostra utilizada. Isso em 1 litro, então, para nós obtermos em litros, e em 1000 ml, que equivale a 1 litro, fazendo aí os cálculos, multiplicando, no caso, 0,305 vezes 1000 e depois dividido por 250, claro que ml com ml a gente corta, o que resulta, então, mol por litro. Nesse caso aqui, 1,22 vezes 10 a menos 4 mol de oxigênio. E agora, no caso aí, convertendo essa concentração de mol por litro para miligrama por litro, nós sabemos que em 1 mol, no caso aí de oxigênio, equivale a 32 gramas. Tá? Em 1,22 vezes 10 a menos 4 mol de oxigênio, equivale a X miligramas. Então, isolando aí o C, e equivale a, multiplicando 1,22 vezes 10 a 4 vezes 32, isso equivale a 3,9 vezes 10 a 3 gramas de oxigênio. Ou, nesse caso aqui, 3,9 miligramas por litro. Essa seria a concentração de oxigênio dissolvido na amostra. Lembre-se que para a determinação do oxigênio utiliza-se o tiosulfato como titulante. Bom, caracterização da qualidade da água, então avaliação agora do conteúdo orgânico em águas. Os principais parâmetros orgânicos, que também faz parte da análise química, é a DBO, a ADQO e o carbono orgânico total. O que é DBO? DBO
é uma demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, o que ele avalia? Avalia a quantidade de oxigênio dissolvido, né, em miligramas por litro, que será consumido pelos organismos aeróbios, ou seja, que depende do oxigênio para degradar a matéria orgânica. Então, a demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio utilizada para que os organismos presentes na água degradem, decomponham a matéria orgânica. Enquanto que a DQO, que equivale à demanda química de oxigênio, ele mede o consumo de oxigênio ocorrido durante a oxidação química da matéria orgânica, ou seja, além da matéria orgânica, pode ser também a utilização para decompor a matéria inorgânica. Quando se fala em demanda química de oxigênio, é o consumo total de oxigênio para degradar tanto a matéria orgânica quanto também para a oxidação da matéria inorgânica. E enquanto que o COT, que é o carbono orgânico total, corresponde então à quantidade de carbono medido diretamente na amostra. São parâmetros muito importantes que juntos, juntamente com a quantidade de oxigênio, se tem uma ideia, se tem uma noção da situação do corpo d'água em relação à quantidade de oxigênio. A presença de matéria orgânica, claro que em conjunto com os parâmetros, irá determinar a qualidade dessa água. A determinação da demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, que como nós já vimos, é definida como a quantidade de oxigênio necessária para degradar a matéria orgânica. Essa amostra ela é coletada e reservada 5 dias, incubada 5 dias a 20 graus Celsius. A reação de oxidação seria a matéria orgânica consumindo oxigênio e produzindo CO2 e água. A informação mais importante que esse parâmetro fornece é sobre a fração dos compostos biodegradáveis presentes no efluente, principalmente de origem orgânica, residuária, principalmente em águas residuárias, o esgoto. A DBO é um parâmetro muito importante que determina-se num período de 5 dias, a uma temperatura de 20 graus, a quantidade de oxigênio que foi consumida pelos organismos para a decomposição da matéria orgânica. A DBO também é muito utilizada para avaliar o potencial poluidor de esgotos, tanto doméstico quanto industriais, em relação ao consumo de oxigênio. A DBO também pode ser considerado um ensaio via oxidação úmida, no qual organismos vivos oxidam a matéria orgânica, transformando em CO2 e água. O valor obtido indica o quanto de oxigênio um determinado efluente, ou seja, o esgoto líquido, consumiria de um corpo d'água receptor após seu lançamento, se fosse possível mineralizar toda a matéria orgânica presente. O método ele tenta reproduzir as condições de oxidação ocorridas no ambiente. Juntamente com a DQO, que se tem um parâmetro adequado para se determinar a quantidade de oxigênio utilizado para degradar toda a matéria, tanto orgânica quanto inorgânica. Então, determina-se a concentração de oxigênio dissolvido em uma amostra qualquer, pelo método de Winkler. O método de Winkler é utilizado para a determinação do oxigênio dissolvido, utilizando o tiosulfato. Repete-se a medida após deixar a amostra armazenada em frasco âmbar, incubada em estufa a 20 graus Celsius por 5 dias, com pH ajustado entre 6,5 e 8,5. Bom, o parâmetro DQO era utilizado para avaliar a carga orgânica em águas superficiais e residuárias, possível de ser consumida em oxidações aeróbicas. Para a estimativa do teor de material orgânico em águas, utilizam-se métodos de oxidação química, empregando-se um composto fortemente oxidante, como por exemplo dicromato de potássio em meio ácido. A matéria orgânica, então, é completamente oxidada em meio ácido, É uma mistura ácido dicrômica. Bom, então, nós aplicamos um pequeno exercício. 50 ml de uma amostra de água foi posta para reagir em refluxo, ou seja, para que não haja perda, no caso aí da amostra, com 25 ml de solução de cromato de potássio, 0,291 mol por litro, isso aqui em meio ácido, sulfuro numa mistura sulfo-dicrômica, ou seja, sulfúrico de cromato. O produto da reação foi titulada, então,
com 22,1 ml da solução de sulfato ferroso, que pode ser, por exemplo, amoniacal. Então, qual a DQO então, dessa amostra? Vamos então à solução. O cálculo do número de mol, primeiro, de dicromato utilizado, ou seja, zero é a concentração do dicromato utilizada na titulação, 0,291 mols, isso em 1 litro, pois refere-se à concentração do dicromato. A amostra, utilizou-se uma amostra de 25 ml, isso convertido para litro, basta dividir por 1000, 0,25. Encontrando então o valor do X, eu tenho que foi consumido, então o número de mols do dicromato consumido durante a titulação, 7,28 vezes 10 a menos 4 mols de dicromato. Bom, o cálculo do número de mols então, de ferro utilizado na titulação, no caso aí do dicromato, que não reagiu. Então, 0,0562 mol de ferro em 1 litro, ou seja, a concentração da solução de ferro. Então, 0,0221 litros equivale a X. Então, a quantidade então, de ferro que não reagiu, 1,25 vezes 10 a menos 3 mols de ferro. Cálculo então do número de mols do dicromato que sobrou após a oxidação. Então, 1 mol de dicromato equivale a 6 mols de ferro. Z mol ou X mol de dicromato equivale a 1,25 vezes 10 a menos 3. Encontrando o Z, 2,08 vezes 10 a menos 4 mol de dicromato. Agora, o cálculo do número de mols do dicromato consumido, no caso aí, na reação. 0,00728, o valor inicial, o que sobrou, 0,00208, e a quantidade, então, consumida, 0,0052 mols de dicromato. Equivalência do número de mol de oxigênio, nesse caso, então, temos 6 mols para cada 4 mol do dicromato, X mol de oxigênio, 0,0052 mol de dicromato, o que equivale a 7,8 vezes 10 a menos 4 mol de oxigênio. A líquida tomada na amostra, no caso aqui, então, titulou-se uma amostra de 50 ml, então 7,8 vezes 10 a menos 4 mol de oxigênio consumido, isso está em uma amostra de 50 ml, então W mol para 1 litro, eu tenho 1,556 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Agora, transformação em gramas, ou seja, em mol para gramas por litro. Então, em 1 mol de oxigênio tem 32 gramas, em 1,56 vezes 10 a menos 2 mols tem Z gramas. Então, encontrando o valor do Z aí, multiplicando 1,56 vezes 10 a menos 2 por 32, equivale a 0,499 gramas por litro ou 499 miligramas por litro.